Entretanto, nós temos aqui algumas preocupações, algumas questões que já gostaria de manifestar ao senhor. As motivações e as expectativas das duas instituições nesse processo são, de algum modo, têm matizes diferentes, né? E do ponto de vista interno, nós discutimos no Consune algumas premissas que balizariam essa nossa discussão com a UFSC. Porque nós temos uma preocupação de começar um processo onde a gente não visualize o fim dele, e isso acabe tanto desencadeando uma disputa interna aqui na universidade, quanto comprometendo a sua viabilidade no futuro. Nesse sentido, esses critérios que são apontados aqui, foram informados pela professora Yara, nos colocam alguns caminhos por onde nós podemos começar essa nossa discussão. Entretanto, no momento em que esses critérios se transferem para uma planilha onde aparece o nome dos cursos, aí o senhor sabe que a gente já começa aqui a ter algumas disputas, né? O diretor do Centro de Ciências da Saúde tem uma expectativa, o diretor do Centro de Ciências Tecnológicas tem outra, o diretor do Centro de Ciências Humanas da Comunicação, que sou eu, tenho outra, e sou pressionado pelos meus pares a me manifestar, né? Então, objetivamente, eu faço duas perguntas aqui para o senhor. Efetivamente, o que é apresentado aqui é uma proposta para a qual nós podemos apresentar uma contraproposta, ou já é um encaminhamento definitivo, onde nós teríamos pouca margem de manobra, para a gente, enfim, poder levar adiante a discussão aqui dentro da nossa universidade no seguinte momento, né? E, considerando que seja uma proposta, e que a gente poderia apresentar a partir dos critérios que foram colocados aí, que me parece que são critérios que fazem bastante sentido, se nós poderíamos desenvolver uma outra possibilidade ali de grade, entendendo que essa expansão ou essa incorporação ela é progressiva, né? No sentido de nós contemplarmos ali uma grade de cursos que não provoque uma divisão interna da universidade, no sentido de não haver uma disputa entre centros e entre cursos. O senhor mesmo disse antes que nós poderíamos, na reunião que tivemos preliminarmente, pensar no critério de cursos onde teríamos mais de uma saída, né? E, nesse sentido, eu perguntaria, então, a primeira pergunta é se era uma proposta, e a segunda, se nós poderíamos pensar ali um quadro por áreas do conhecimento, de modo que nós contemplássemos áreas da educação, cursos da área tecnológica, cursos da área de humanas, para que a gente não criasse aqui um clima de desconfiança e de disputa interna. Lembrando que as nossas motivações e as nossas expectativas têm algumas nuances em relação às expectativas e às motivações da UFSC nesse processo. Era isso, muito obrigado, seja bem-vindo e volte sempre, reitor. Professor Clóvis Reis, o prazer é meu de estar aqui com todos. E quero dizer o seguinte, nossa preocupação nessa apresentação da professora Yara e do professor Sanson era dividir, sobretudo, com a FURB, como nós pensamos. E estamos falando em parcerias, não vamos esquecer essa palavra que é a mais importante para nós. Estamos falando em parceria, numa construção coletiva. O professor menciona que as motivações das instituições, no primeiro momento, são diferentes. Mas nós podemos satisfazer as nossas duas motivações isoladas a partir de proposta que convirja naquilo que nós entendemos que deve ser essa fusão. Qual é a principal motivação da Universidade Federal de Santa Catarina, no contexto do que está posto? A principal motivação é a expansão do ensino federal público. Nós entendemos
que nós precisamos aumentar a nossa oferta de vagas. Só que a universidade é uma instituição, a Federal de Santa Catarina, sobretudo, é uma instituição muito inovadora, é uma instituição eclética, complexa. Então, algumas diretrizes que nós temos seguido nesse processo de expansão, elas têm se pautado por uma preocupação da própria universidade de transformar esse processo num processo rico. Um dos aspectos que nós temos nos atentado, vivemos isso, temos pouca experiência nisso, professor Clóvis. Em 2009 é que nós começamos com os nossos 3 campi, Araranguá, Curitibanos e Joinville. Experiências novas. E normalmente, quando você vai para outras regiões e vive outras experiências, quer dizer, há uma expectativa, naquele contexto, há uma expectativa grande, a universidade se apresente da sua melhor forma. Então, nós somos fortes na área de direito. Vamos criar um curso de direito em Curitibanos, vamos criar um curso de direito em Joinville e assim por diante. Somos fortes na engenharia. O que a região demanda. A universidade, ela tem uma tradição muito grande, mas ela tem uma avaliação muito crítica do processo educacional. No seguinte sentido, precisamos rever as nossas práticas, isso em nível federal. Então, nós queremos incorporar ingredientes novos nas nossas propostas. Não queremos fazer mais do mesmo. Nos outros campi, tínhamos mais liberdade, porque não tínhamos o parceiro. E aqui é muito importante que nós possamos avançar juntos com a nossa parceira, que é a FURB. Agora, a Universidade Federal de Santa Catarina, pelo contexto dela, por ser uma instituição federal e para estar submetida a essa avaliação e essa demanda da sociedade, ela se acostumou muito a ser criteriosa. Então, o que nós apresentamos aqui é o estudo que a universidade fez à luz das informações, à luz das conversas, à luz das possibilidades e contemplando essa preocupação nossa de trazer propostas criativas, novas e assim por diante. Então, é claro que como é uma proposta, nós estamos submetendo a proposta aos nossos parceiros, né? Não vamos esquecer esse aspecto aí da parceria. Mas nós não queremos criar um curso na FURB, porque tem um abaixo-assinado e 500 pessoas querem que a gente crie aquele curso. Não pode ser esse critério. Percebe? Quer dizer, nós queremos observar as demandas, as necessidades, mas como nós queremos que esse projeto seja vitorioso, por que isso? Porque nós nos comprometemos a fazer essa expansão das vagas federais públicas em Blumenau a partir de um modelo que não existe. Nós nos comprometemos com isso. E nós precisamos dar credibilidade a isso, falar que isso é possível. Então, nós temos essa preocupação em nível federal de poder dizer o seguinte: olha, a proposta é boa, dá certo. Naquele primeiro momento havia restrições para que fizéssemos isso, mas queremos defender que dá para fazer. Então, é possível, nós podemos crescer, fazer crescer uma universidade federal dentro de uma instituição municipal sadia, né, e a médio prazo nós temos uma universidade federal construída dessa forma. Então, sob esse aspecto, né, a FURB vai estar incubando essa instituição federal aqui, a UFSC, né, nesse primeiro momento. Então, é claro que, como é uma parceria, estão abertas as discussões, mas nós queremos dar muita legitimidade nisso e queremos dar muita credibilidade a isso. Então, eu concordo com o que o professor mencionou, só me preocupei na hora que o professor falou do aspecto, será que não vale a pena a gente contemplar todas as áreas do conhecimento? Elas serão contempladas com o tempo. Mas, nesse momento, nós queremos fazer essa oferta inicial a partir daqueles setores onde a gente percebe mais legitimidade a partir dos nossos indicadores, né? E é claro que tem um outro segundo momento, e também nós cuidamos disso, queremos fazer por onde é mais viável. Então, por isso que nós excluímos a área da saúde no primeiro momento. Há uma demanda muito grande para que possamos fazer isso, mas nesse primeiro momento achamos que não é tão viável, né?
a Universidade Federal de Santa Catarina conhece bem a FURB conhece bem a Universidade Federal de Santa Catarina, e temos várias parcerias, né? Assim, falo isso do ponto de vista coletivo e do ponto de vista individual, né? Estamos acostumados a trabalhar juntos. Trabalhei longamente com o professor Ivo Tais aí, na época que nós éramos pró-reitores de pesquisa e pós-graduação, defendendo causas comuns, fizemos muitas reuniões, né? Tenho vários colegas aqui, quero saudar o Zé Alexandre e a Rita, o professor Zé Alexandre e a professora Rita, são colegas de longa data, quer dizer, temos as nossas afinidades. Então, quando pensamos em instituição, estamos falando em parceria, por que não usarmos também isso, né? Então, sobretudo na pós-graduação, já temos muitas afinidades. Então, queremos construir isso dessa forma. Professor Ivo Tais, alegria tê-lo aqui, professor. Alegria toda minha, professor. Eu gostaria de partir do pressuposto, considero bastante acertado, do magnífico reitor João Natel, de que o senhor é responsável por nos trazer até esse ponto. E se ele estiver correto, este modelo que é único neste momento, ele evidentemente carrega uma responsabilidade muito grande sua. Estamos às vésperas de eleições na Universidade Federal de Santa Catarina e talvez os professores e técnico-administrativos da Universidade Regional de Blumenau FURB, Administração Superior da FURB, gostariam de saber das perspectivas de que esse seu empenho também venha a ser o empenho do vitorioso deste pleito que se avizinha. Então, é um pouco uma preocupação que a gente poderia externar nesse momento, e desde já eu gostaria de cumprimentá-lo de coração pelo seu empenho, porque acho que é exatamente isso que o professor Natel antes expôs. Desde a sua manifestação pública, às vésperas do anúncio da primeira fase de expansão da presidenta Dilma, comprometendo-se não apenas pessoalmente com a parceria da UFSC aqui, mas anunciando que a FURB merecia ser federalizada. Nós não esquecemos isso. Nós temos no senhor um parceiro, sem dúvida, fundamental para a gente construir a Universidade Federal aqui de Blumenau. Que nome que venha a ter, como o senhor mesmo falou, isso é um detalhe que a gente vai acabar construindo juntos. Então, já antecipando meus cumprimentos pelo seu empenho, e eu gostaria de externar essa preocupação, que acho que é de todos nós. Que possibilidades nós temos de continuar tendo essa expectativa de que as coisas venham a caminhar do jeito como estão caminhando até aqui. Obrigado, professor Ivo Tais. O professor Ivo me pede uma questão difícil, né? Ele pede que eu legislo sobre o futuro, o que vai acontecer no futuro. Brincadeira. Professor Ivo, a Universidade Federal de Santa Catarina, ela está muito madura nesse aspecto, né? O professor Ivo está correto, estamos nesse momento vivendo o processo eleitoral na Federal de Santa Catarina, que não é diferente do processo eleitoral aqui na FURB. A universidade se coloca de uma maneira muito inquieta e surgem várias manifestações. Temos 5 candidatos na nossa universidade e é um momento muito rico que vai se intensificar até o dia 17 de novembro, que é a data do primeiro turno, e 30 de novembro é o segundo turno. E é claro, se cada um dos candidatos se manifestarem, eles vão se manifestar dentro da perspectiva que eles têm tido nesse momento. Mas há um entendimento da universidade hoje muito amplo, e é isso que me dá a tranquilidade de responder para o professor Ivo da forma como eu irei responder. A universidade está muito madura em relação ao seu papel, né? E qualquer questão que se coloque na Universidade Federal de Santa Catarina, como ela é muito diversificada, e nós sabemos que as áreas do conhecimento, e não só as áreas do conhecimento, o contexto em que nós nos incluímos, né? Se nós estamos falando do ponto de vista da pró-reitoria de graduação,
nós enxergamos a universidade de um jeito, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação enxerga de outro jeito, se nós estamos na gestão, temos uma maneira de perceber, se nós estamos na sala de aula, tem outra maneira, e a Federal de Santa Catarina não é diferente disso. Mas, hoje, a Federal de Santa Catarina defende muito o processo da expansão e o processo da interiorização. Me preocupo muito em dar à instituição essa tranquilidade que ela precisa para poder opinar e para poder discutir esses temas. E é por isso que, num primeiro momento, nós levamos ao Conselho Universitário, né, que é o órgão máximo da universidade, essas questões, e informamos ao Conselho Universitário que estaríamos preparando esse assunto com mais profundidade para que nós pudéssemos discutir junto à Universidade Federal de Santa Catarina, da mesma forma que nós discutimos aqui junto à FURB. Então, essa apresentação que a professora Yara fez aqui, nós não fizemos ainda na Federal de Santa Catarina, então iremos fazer, né? E hoje há uma aceitação muito grande por parte da universidade. Então, eu me sinto muito tranquilo, professor Ivo. Conheço os candidatos, conheço os 5 candidatos, sei que defendem as propostas que nós defendemos em relação à universidade. O nível de informação e de envolvimento dos candidatos varia muito, né? Digo isso porque nós acompanhamos, né? Acompanhamos pela imprensa, acompanhamos pela mídia, pelas crônicas, pelos blogs, né? Eu acompanho muito qualquer notícia, acompanho muito essas questões de Blumenau e vejo que as pessoas, às vezes, com a ânsia de querer bem divulgar, às vezes não fazem da melhor forma. Então, acompanhei recentemente uma matéria que falava que o processo da fusão estava estagnado, que estava havendo problema. Quer dizer, eu não enxergo dessa forma. Quer dizer, nem sempre as coisas andam com a velocidade que nós gostaríamos que andasse, mas estamos trabalhando intensamente e não tem nada estagnado. Eu estou muito feliz como as coisas estão ocorrendo. Fico um pouco apreensivo, porque sempre gostaria de que as coisas estivessem mais depressa do que estão. Mas não quero queimar essas etapas tão importantes. Então é muito importante que a universidade amadureça isso lá, possa trazer essa reflexão, que nós possamos discutir essa reflexão aqui com essas questões com profundidade. Quer dizer, tenho alimentado o MEC, tenho informado o MEC de como as coisas estão, quero o mais rápido possível poder encaminhar o MEC em nossos nomes, né, o reitor Natel e eu, encaminhar uma proposta mais formal para que a gente possa avançar em relação a isso, né. Então, nessa mesma matéria, eu vi a declaração de alguns candidatos sobre o processo a parceria entre a FURB e a UFSC. A tendência dos candidatos da Federal de Santa Catarina era a favor da federalização da FURB, né? Defendemos a federalização da FURB antes de incorporarmos a FURB pela Federal de Santa Catarina. E, nesse momento, nós estamos vivendo uma outra realidade. Quer dizer, e aí falo com a percepção que eu tenho do governo federal. A ideia de federalização, conforme vinha sendo perseguida pela FURB, e eu mesmo participei disso, quer dizer, não há possibilidade dela correr no governo federal, não há possibilidade dela correr no governo federal, essa ideia da federalização, a partir de um estudo onde a gente incorpora os alunos, incorpora os servidores, técnicos, administrativos, docentes, incorpora a infraestrutura, e hoje o que existe sendo do município passa a ser do governo federal. Não há essa possibilidade, não é política do governo fazer isso, há uma preocupação muito grande do governo, porque ele enxerga que o ensino ele precisa ser ampliado, né, e o governo não quer misturar as instituições municipais, as estaduais, as comunitárias, as confessionais, das instituições federais. Quer dizer, ele quer criar políticas diversificadas e quer incentivar o crescimento das federais. Então, mesmo que o Congresso aprove uma federalização da FURB, nesse momento,
esse projeto não vai ser sancionado pela presidência da República. Então, é a minha percepção. Quer dizer, eu acho que quando nós somos parceiros, a gente tem que conversar as coisas muito, muito francamente. Por outro lado, há um reconhecimento muito grande na liberdade que precisamos ter de buscar os nossos próprios caminhos. Então, isso eu acho riquíssimo. Então, a Universidade Federal de Santa Catarina, né, ela quer fazer essa expansão, né, legitimamente a partir da FURB, e reconhece as demandas da FURB em relação à sua condição, em relação à sua situação, em relação à federalização da sua instituição. Então, ela acredita, né, que esses dois contextos possam ser convergidos, né? Acredita que nós possamos, não quero usar o nome federalização, porque é um processo diferente, porque ele ocorrerá a partir de uma incorporação, mas o objetivo final será o mesmo, sabe, Ivo? Então, a minha instituição, eu mencionava da manifestação dos meus colegas, e eles não viveram esse momento mais recente. Há 2 meses atrás, e é o que o Ivo fala, quando me perguntavam sobre esse assunto, a minha resposta era a mesma. Sou a favor da federalização da FURB, sou a favor. A pergunta que eu me faço nesse momento, novamente dividindo expectativa com vocês, é o seguinte: se a presidenta tivesse, de fato, concluído pela criação de uma universidade adicional, uma universidade federal adicional para Santa Catarina, conseguiríamos trazer essa universidade para Blumenau? Acho que sim. Conseguiríamos fazer isso a partir da FURB? Tem minhas dúvidas, porque o projeto da universidade, da criação da universidade, precisa ser um projeto mais pronto. E a exemplo do que nós temos visto em projetos anteriores, as universidades federais, elas têm sido criadas a partir de uma proposta única, que não contempla essas incorporações, né? Então, nessa reflexão que estamos fazendo mais ampliada, acredito que o que aconteceu, inclusive, nos beneficia nessa expectativa nossa, né? A expectativa de nós podermos apresentar esse modelo. E tem uma motivação muito grande, porque acho que é parte das nossas instituições universitárias, né, trabalhar com novos conceitos, com novos paradigmas. Acho que é parte das nossas instituições. E o que nós estamos falando aqui é de uma belíssima parceria entre 2 universidades muito consolidadas, né, e uma que teve a sua existência associada a uma rede federal, e outra que teve a sua existência associada a um modelo completamente diferente, um modelo municipal, com mensalidades, vivendo da sua própria receita. E essa parceria vai nos ensinar muita coisa, vai nos permitir construir novos modelos, e acho que o Brasil precisa desses modelos. Por isso é que quero dar partida nisso, por várias razões, inclusive por razões estratégicas, porque o governo federal não pensa isoladamente. Então, assim que for aprovado esse projeto de lei, eu quero que seja aprovado o mais rápido possível, mas é o que vai nos dar musculatura para começar a fazer as primeiras contratações de docentes e servidores técnicos administrativos, né? Assim que for aprovado, eu quero que a gente já esteja com a nossa proposta pronta para falar assim: olha, desse pacote aí tanto vem para nós aqui, que é poder defender isso aí, mas sobretudo para dar início, para que a gente possa, então, avançar aí nessas novas propostas. Então, acho que essa é uma proposta da Universidade Federal de Santa Catarina, né? E tenho tido cuidado de socializar todas essas minhas impressões com a comunidade, né? Então, é muito mais, falo aqui muito mais em nome da universidade do que em nome do indivíduo e da pessoa. Mas, então, eu tenho muita, assim como essa administração, ao assumir em 2008, a universidade tinha recém-aprovado o REUNE, tinha recém-aprovado que iria levar a instituição para Araranguá, para Joinville e para Curitibanos.
E qual foi o nosso compromisso? Honrar os compromissos assumidos, porque quem assume os compromissos, sobretudo, são as instituições e não as pessoas, né? Então, e a instituição está assumindo o compromisso de entusiasmo com essa proposta. E digo a vocês que, conhecendo a instituição, ela vai honrar esse compromisso. É claro, cada pessoa tem um pensamento mais de um jeito, mais do outro, não precisa ser exatamente da mesma forma, e é por isso que nós defendemos, inclusive, a renovação, né, para que as pessoas oxigenem. Obrigado, professor.